A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 12, 13, 14 e 15 do livro do profeta Ezequiel. Lembrando que a versão que usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então, capítulo 12. Palavra do Senhor que veio a mim dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde e que tem olhos para ver e não vê, e que tem ouvidos para ouvir e não ouvem, porque eles são uma casa rebelde. Portanto, tu, filho do homem, prepara tuas coisas para a remoção e remove de dia à vista deles. Tu removes do teu lugar para outro lugar na vista deles. Pode ser que eles considerem isso, ainda que eles sejam uma casa rebelde. Então tu trarás diante das tuas coisas de dia, à vista deles, como coisas para remoção, e irás adiante até a vista deles à tarde, como aqueles que vão adiante para o cativeiro. Cava tu através da parede à vista deles e carregas para fora deste modo. À vista deles a carregarás sobre os teus ombros e carrega adiante no crepúsculo e cobrirás a tua face para que não vejas o chão, porque eu te desligarei por sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado, trouxe adiante minhas coisas de dia, como coisas para o cativeiro, e à tarde cavei através da parede com minha mão, e trouxe adiante no crepúsculo, e carreguei sobre os meus ombros à vista deles. E pela manhã veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, não te disse que a casa de Israel é casa rebelde? O que fazes tu? Disse-me ainda o Senhor Deus: este fardo a respeito ao príncipe em Jerusalém e toda a casa de Israel que está entre eles. Diz: eu sou o vosso sinal, como tenho feito, assim será feito, e eles removerão e irão para o cativeiro. E o príncipe que está entre eles carregará sobre os seus ombros no crepúsculo. Irão adiante, cavarão através da parede para carregar para fora através dela. Ele cobrirá sua face para que não veja o chão os seus olhos. Minha rede também estenderei sobre ele, e ele será apanhado no meio do laço, e trarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus. Ainda assim, ele não haverá, ainda que morra lá. Eu espalharei em direção a todo o vento todos os que estiverem perto dele para ajudá-lo, e a todas as suas tropas eu desembainharei a espada atrás deles, e eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu espalhar entre as nações e dispersar entre as nações. Mas poucos homens deles pouparei da espada, da fome, da peste, para que eles possam declarar todas as suas abominações entre os pagãos, para onde vierem, e saberão que eu sou o Senhor. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, come o teu pão com tremor, e bebe a tua água com estremecimento e com cuidado. E diz ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus aos habitantes de Jerusalém e à terra de Israel: eles comerão o seu pão com cuidado e beberão a sua água com espanto, para que a sua terra possa ser desolada e tudo quanto está nela por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades que são habitadas serão devastadas e a terra será desolada. E sabereis que eu sou o Senhor. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, qual é aquele provérbio que tendes na terra de Israel, dizendo: ó dias são prolongados e toda visão falha? Diz-lhes, portanto: assim diz o Senhor, eu farei esse provérbio cessar, e eles não mais usarão como provérbios em Israel, mas dizeis: os dias estão à mão e o efeito a cada visão, porque não haverá mais nenhuma vã visão, e nem adivinhação lisonjeira dentro da casa de Israel. Porque eu sou o Senhor, eu falei, e a palavra que eu falar sucederá, e ela não será mais prolongada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, eu falarei a palavra e cumprirei, diz o Senhor. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que aqueles da casa de Israel dizem: a visão que vês é para muitos dias que virão, e ele profetiza em tempos que estão longe, porquanto diz-lhes: assim diz o Senhor, nenhuma das minhas palavras será mais prolongada, mas a palavra que eu tenho falado será feita, diz o Senhor. Então, irmãos, havia muitos falsos profetas, que profetizavam
lisonjas, né? Dizendo que mal nenhum sobreviria. Mas aqui Deus envia o profeta e fala: não, o juízo virá sim e a minha palavra se cumprirá. Capítulo de número 13. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetiza, e diz a eles que profetizam de seus próprios corações: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas tolos que seguem os seus próprios espíritos e nada viram. Ó Israel, os teus profetas são como as raposas no deserto. Não subireis a brechas, nem reparastes a cerca para a casa de Israel, para ficardes em pé na batalha no dia do Senhor. Eles têm falsa visão e adivinhação mentirosa, dizendo: assim diz o Senhor não os enviou, e esperam que os outros confirmem sua palavra. Não tivestes uma vã visão e não falastes adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, embora eu o tenha falado? Porquanto assim diz o Senhor Deus: porque falastes vaidades e vistes mentiras, porquanto eu estou contra vós, diz o Senhor, e a minha mão estará sobre os profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras. Eles não estarão na assembleia do meu povo, nem estarão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, porque até mesmo devido eles terem seduzido o meu povo, dizendo paz, e não houve paz, e este edifica uma parede, e eis que os outros fizeram seu reboco com argamassa e lodo. Diz àqueles que fazem o reboco com argamassa e o lodo que ele cairá: haverá uma chuva transbordante, e vós, ó pedras grandes de granizo, caireis, e um vento tempestuoso os fenderá. Eis que quando a parede tiver caído, não vos será dito: onde está o reboco com o qual cobristes? Porquanto, assim diz o Senhor Deus, fendê-lo-ei com um vento impetuoso na minha fúria, e haverá uma chuva transbordante na minha ira, e grandes pedras de granizo na minha fúria para os consumir. Assim despedaçarei a parede que cobristes com argamassa de lodo, e as derrubarei no chão, para que seu fundamento seja descoberto, e ele cairá, e sereis consumidos no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim eu cumprirei a minha ira sobre a parede e sobre aqueles que rebocam com argamassa de lodo, e os direi: a parede não existe mais, nem aqueles que a rebocam, a saber, os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e veem visões de paz para ela, e não a paz, diz o Senhor Deus. Da mesma forma, tu, ó filho do homem, põe a tua face contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu próprio coração, e profetiza tu contra elas, e diz: assim diz o Senhor Deus: ai das mulheres que cosem almofadas para todas as cavas, e fazem lenços sobre a cabeça de cada estrutura, para caçarem as almas. Caçareis as almas do meu povo, e salvareis as almas vivas, para que venham a vós? E poluireis a mim entre o meu povo, por punhados de cevada, ou por pedaços de pão, por matardes as almas que não deveriam morrer, e para guardardes vivas as almas que não deveriam viver, mentindo ao meu povo que escuta as vossas mentiras? Porquanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra as vossas almofadas, e contra as quais ali caçais as almas para fazê-las voar, e arrancareis dos vossos braços, e deixarei as almas irem, até mesmo as almas que vós caçais para fazê-las voar. Vossos lenços também rasgarei, e livrarei o povo da vossa mão, eles não mais estarão na vossa mão para serem caçados, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque com mentiras fizestes o coração do justo triste, o qual não fiz triste, e fortaleceste as mãos dos perversos, para que não desviasse o seu caminho pelo reverso, prometendo vida, porquanto não vereis mais vaidade, nem adivinhações, porque eu livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor, né? Falsos profetas e mulheres envolvidas com ocultismo, né? Terrível, né, irmãos? O juízo virá, né? Lembro bem do refrão de uma canção do Marcos Antônio, que ele diz assim, ó: antigamente era assim que fazia. Se a profecia falhasse, o tal profeta era apedrejado e morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus, que com certeza, meu irmão, seu fim é fatal. Pense nisso.
Capítulo 14. Então vieram alguns dos anciãos de Israel a mim e se assentaram diante de mim. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, estes homens estabeleceram seus ídolos em seu coração e puseram pedras de tropeço da sua iniquidade diante de sua face. Deveria eu ser inquirido por todos eles? Porquanto fala a eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, todo homem da casa de Israel que estabeleceu seus ídolos no seu coração e puser a pedra de tropeço na sua iniquidade diante de sua face, e vier ao profeta ou ao Senhor, responderei àquele que vier de acordo com a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto estão todos afastados de mim através dos seus ídolos. Porquanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, arrependei-vos e tornai-vos os vossos ídolos e desviai as vossas faces de todas as vossas abominações, porque cada um da casa de Israel, ou do estranho, ou da peregrina em Israel, que se separar de mim e estabelecer os seus ídolos no seu coração, e puser a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face, e vier ao profeta e inquirir dele a seu respeito, eu, Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Eu colocarei a minha face contra aquele homem e farei dele um sinal de provérbio e cortarei fora do meio do meu povo e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado quando estiver falando alguma coisa, eu, Senhor, terei enganado esse profeta e estenderei a minha mão sobre ele e destruirei no meio do povo de Israel. E eles carregarão a punição da sua iniquidade e a punição do profeta como punição daquele que o buscar, para que a casa de Israel não possa se desviar de mim, nem mais poluir com todas as suas transgressões, para que eles possam ser o meu povo e eu possa ser o seu Deus, diz o Senhor. Então, mais uma palavra aqui contra tanto os falsos profetas como também a idolatria. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, transgredindo gravemente, então eu estenderei a minha mão sobre ela e lhe quebrarei o báculo do seu pão e enviarei fome sobre ela e cortarei fora dela todos homens e animais. Embora esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, eles livrariam somente as suas próprias almas pela sua justiça, diz o Senhor. Se eu fizer passar os animais nocivos pela terra e eles a estragarem, de modo que seja desolada, para que nenhum homem possa passar através da casa dos animais. Embora entre esses três homens estivesse nela, como eu vivo, diz o Senhor, eles não livrariam nem os seus filhos nem as suas filhas, apenas seriam libertos, mas a terra seria desolada. Se eu trouxer uma espada sobre aquela terra e disser, espada, passa pela terra, para que eu corte fora dela homens e animais. Embora esses três homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor, eles não libertariam nem os seus filhos nem as suas filhas, mas somente eles se libertariam. Ou se eu enviar a peste àquela terra e derramar a minha fúria sobre ela em sangue e cortar fora dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor, eles não libertariam nem seu filho nem sua filha, mas libertarão as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto eu enviar os meus 4 juízos dolorosos sobre Jerusalém, a espada, a fome, o animal nocivo e a peste, para cortar fora dela os homens e animais, mas eis que lá deverá ser deixado um remanescente, que será trazido para fora, ambos os filhos e filhas, e eis que eles virão diante de vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e sereis consolados em relação ao mal que eu lhes trouxer sobre Jerusalém, em relação a tudo que trouxer sobre ela. E eles vos consolarão quando virdes os seus caminhos e os seus feitos, e sabereis que eu não tenho feito sem motivo tudo que tenho feito nela, diz o Senhor. Então, é interessante esse capítulo aqui, que coloca Daniel, Jó e Noé como os homens mais justos que viveram nessa face da terra, né? Diz que quando Deus deve decretar uma condenação, ainda se eles vivessem naquele tempo, só livraria a alma deles. É terrível, né? Capítulo 15, para encerrar. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, o que é a árvore da videira mais do que qualquer outra árvore, ou do que qualquer galho que está entre as árvores da floresta? Será que a madeira tirada de lá poderá fazer alguma obra, ou homens tornarão um pino dela para prender-lhe algum vaso?
Eis que é lançada no fogo por combustível, e o fogo devora ambas as extremidades no meio dela, e é queimado, e servirá para qualquer obra? Eis que quando estava inteiro não serviria para obra alguma, quanto menos agora, quando o fogo estiver devorado e estiver queimado, e servirá para algo? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a árvore da videira entre as árvores da floresta, que entreguei ao fogo por combustível, assim entregarei aos habitantes de Jerusalém. E eu colocarei a minha face contra elas, e eles sairão, e um fogo e outro, e os devorará. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu colocar a minha face contra eles, e tornarei a terra desolada, porque cometeram uma transgressão, diz o Senhor. Então, mais uma vez aqui no capítulo 15, que é bem breve, ratificando que Jerusalém seria invadida, incendiada, assolada. Obrigado, meus irmãos, por assistir mais esse vídeo. Eu peço aos irmãos que continuem deixando o seu joinha, o seu like, tá? Os irmãos também possam se inscrever, caso não sejam inscritos, nos seguir aí no YouTube. Todos os dias nós estamos postando vídeo da leitura diária, acompanhe-nos aí. Também que os irmãos possam compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.